Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, desta terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou Jorge Teles, bom dia e vamos conferir os destaques de hoje. Covid-19 avança sobre estados da região sul. Governo se articula para manter veto à desoneração da folha. Bispos do Brasil pedem fim dos vetos do presidente ao projeto de lei 11.142. E teremos também mais uma reportagem da série produzida pela CNBB e Caritas Brasileira sobre a campanha É Tempo de Cuidar. Estes são alguns dos assuntos do Jornal Brasil Hoje, edição 9.591, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas 1 minuto. O boletim epidemiológico semanal mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde traz dados de 28 de junho a 4 de julho e indica que os Estados Unidos ultrapassaram o Brasil em números de novos infectados por semana. Durante a semana analisada, os norte-americanos tiveram 371 mil casos novos. Foram 108 mil a mais que o Brasil, que registrou 263 mil casos. Mesmo assim, o Brasil ainda lidera em número de mortes, com um acumulado de 7.195 em uma semana, enquanto os Estados Unidos tiveram 4.637 mortos no mesmo período, ou seja, de 28 de junho a 4 de julho. A atualização do Ministério da Saúde desta segunda-feira mostra que o país contabilizou 20.286 novos casos, chegando a um total de 1.885.000 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Dessas, 72.833 morreram, sendo 733 mortes notificadas nesta segunda. E especialistas alertam para o aumento de casos de Covid-19 na região sul do país. O fator pode ser explicado pela estação do inverno. O repórter Felipe Moura traz informações. A região sul do país pode se tornar o novo epicentro da Covid-19 no Brasil. Ao menos é o que indicam os dados das autoridades em saúde. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul apresentaram as maiores taxas de crescimento de casos confirmados e mortes pelo novo coronavírus na última semana epidemiológica, de acordo com o Ministério da Saúde. Na contramão do que ocorre em outros estados do país, a região sul ainda deve ver uma aceleração da curva de contágio da doença nas próximas semanas. Para Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a explicação pode ter a ver com o clima, já que o inverno potencializa o contágio de doenças respiratórias. Na região sul, houve um aumento muito significativo do número de óbitos para o interior. Nós temos uma preocupação importante com a evolução da doença na região centro-oeste, sul e sudeste, o que certamente tem uma explicação a ver com o estado sazonal desta época do ano. No Paraná, os casos se multiplicaram 383% em apenas 30 dias. Dos pouco mais de 8.700 no dia 12 de junho para mais de 43 mil, de acordo com o último informe epidemiológico do governo estadual. A trajetória ascendente da curva se reflete no aumento de óbitos. Eram 294 e agora são 1.072. Com o objetivo de frear a propagação do coronavírus, o governador Carlos Sartinho Júnior assinou um decreto que ampliou para 141 as cidades no estado que não podem abrir serviços e atividades considerados não essenciais. As regiões de Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu e Metropolitana de Curitiba estão entre as mais afetadas. A taxa de ocupação das UTIs no Paraná é de 72%. Há um mês, esse percentual era de 47%. Santa Catarina viu o número de casos confirmados saltar de pouco mais de 13 mil para mais de 43 mil casos, aumento de 226% em apenas um mês.
A quantidade de vítimas no estado mais do que dobrou, de 191 para 517, de acordo com a Secretaria de Saúde local. As regiões de Foz do Rio, Itajaí, Laguna e Xanxerê estão em situação gravíssima, segundo o mapa de risco do governo estadual. A taxa de ocupação de leitos SUS no estado está em 72%, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde local. Na região da Grande Florianópolis, o indicador está em 80%. O coronavírus avançou de maneira semelhante no Rio Grande do Sul. O número de casos confirmados triplicou em um mês. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, já são quase 40 mil infectados e quase 1.000 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 76%. Desde o dia 11 de maio ocorre o distanciamento controlado. O plano tem 4 níveis, que são representados por bandeiras nas cores amarelo, laranja, vermelho e preto. Cada uma das 20 regiões de saúde está situada em uma dessas classificações. Todos os municípios do estado, nesse momento, estão entre o risco médio e alto. O infectologista Emerson Luz concorda que o clima pode ser uma das explicações para o avanço da Covid-19 no sul. O sul, agora nessa época, é caracterizado pelo frio intenso. Então podemos dizer que as doenças respiratórias, elas se propagam com mais facilidade no frio, e o sul e Minas Gerais podem estar incluídos nesse aspecto do clima, influenciando a transmissão da Covid-19. Reportagem Felipe Moura. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. Parlamentares trabalham para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a desoneração em folha de salário até o fim de 2020. O veto atinge pelo menos 17 setores e, de acordo com as associações, a desoneração em folha pode salvar de 500 mil até 1 milhão de empregos. Confira com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro terá uma longa batalha pela frente caso queira manter o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até o fim de 2021. A proposta foi inserida pelo Congresso na medida provisória que permitiu a redução da jornada de trabalho e de salários durante a pandemia do novo coronavírus. Ao aprovar a MP, deputados e senadores decidiram estender a desoneração, que terminaria neste ano, para até 2021.
como uma forma de fomentar a criação de empregos em meio à crise econômica provocada pelo novo coronavírus. No entanto, Bolsonaro vetou a desoneração e tem sido alvo de críticas, como a do relator da matéria na Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB. E nós possamos manter o apoio a setores econômicos que empregam milhões de brasileiros. Não é hora de nós queremos recriar CPMF ou aumentar impostos. A hora é de ter foco na geração de empregos. Por isso é tão importante a desoneração da folha. O governo quer manter o veto, mas sabe que não tem votos para isso. Por isso, aposta em um novo texto ou projeto que possa substituir a desoneração, ajudar as empresas e conter a falta de arrecadação dos cofres públicos. Segundo o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, o governo está na construção desta proposta. Estamos pensando em algo genérico para todos os trabalhadores de maneira horizontal, que aí sim reduza o custo do trabalho, o custo do emprego no Brasil. O relator da matéria original no Senado, Vanderlan Cardoso, do PSD, acredita que a nova medida deve ir além e beneficiar outros setores da economia que estão precisando de auxílio. Estou muito otimista que uma nova medida provisória virá para contemplar aí outros setores da economia pós-pandemia. Caso derrube o veto, o Congresso precisa apontar de onde sairão os recursos para bancar a desoneração. O governo estima que serão gastos mais de 10 bilhões de reais para estender o programa até 2021. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri. E o vice-presidente Hamilton Mourão participa de sessão temática nesta terça-feira, a partir das 16 horas, sobre desmatamento na Amazônia. Informações com Rodrigo Rezende. Os senadores aprovaram um convite ao vice-presidente Hamilton Mourão, atual coordenador do Conselho Nacional da Amazônia, para que ele explique no Senado os últimos dados sobre desmatamento na região. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que os números de incêndios e de desmatamentos na área cresceram nos últimos anos. Para a gente discutir as várias ações do governo federal no que se refere à questão da preservação do meio ambiente, da governança ambiental, e as ações que o governo tem feito, sobretudo agora referente ao acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que a gente vê uma instabilidade, possibilidade inclusive da não concretização, tudo isso em função de falta de ações mais ordenadas na área ambiental. Economia e meio ambiente são duas ações que andam em conjunto. A audiência acontece na terça-feira, 14 de julho, às 4 da tarde, horário de Brasília. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante.
Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. A FUVEST divulgou as novas datas do processo seletivo. Núria Coelho. O FUVEST muda para 10 de janeiro do ano que vem a data da prova da primeira fase do vestibular 2021. Já os exames da segunda fase foram marcados para os dias 21 e 22 de fevereiro. A fundação, que é responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo, a USP, alterou as datas do calendário em razão da pandemia da Covid-19. Inicialmente, a primeira fase seria realizada em novembro e a segunda em janeiro. O prazo de inscrições, que começaria em 10 de agosto e iria até setembro, também foi mudado. De acordo com o novo calendário, os candidatos ao vestibular da FUVEST deverão fazer a inscrição entre os dias 31 de agosto e 23 de outubro. Os pedidos de isenção ou redução da taxa de R$ 182 poderão ser feitos até o dia 24 de julho. E o manual do candidato estará disponível a partir do dia 24 de agosto na página da FUVEST no endereço fuvest.br. Já a lista dos aprovados na primeira fase vai ser divulgada no dia 15 de março de 2021. Da Rádio Imaculada em São Paulo, Núria Coelho para a RCR. Obrigado, Núria. E o Hospital de Campanha em Minas começa a funcionar com 4% da capacidade. Elcio Mendes Júnior. O Hospital de Campanha do Governo de Minas Gerais começou a funcionar parcialmente nesta segunda-feira, às vésperas do pico da doença no estado, estimado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas para o dia 15 de julho. A estrutura foi montada no Expo Minas, que fica no bairro Gamileira, na região oeste de Belo Horizonte. Com 740 leitos de enfermaria e 28 salas de estabilização, a unidade começa a operar com 4% da capacidade, liberando apenas 30 leitos, sendo 20 de enfermaria e 10 de estabilização. O anúncio da ativação destes leitos foi feito pelo governador Romeu Zema no último sábado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a unidade não atenderá demandas espontâneas. Isso significa que os pacientes com suspeita de Covid-19 ou confirmados com a doença serão transferidos de outras unidades da rede pública para o hospital de campanha. Ainda segundo o governo de Minas, servidores da Polícia Militar devem atuar nos primeiros atendimentos junto a especialistas contratados pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais. A equipe, por enquanto, é formada por 20 médicos, 5 psicólogos, 20 técnicos de enfermagem e 100 soldados da PM. Inaugurado no final de abril, o Hospital de Campanha, que fica em Belo Horizonte, não tem leitos de terapia intensiva primordiais para tratamento de casos graves de Covid-19. Nesta segunda, a taxa de ocupação desse tipo de leito em Minas chegou em 69,1%, referente a 11 de julho. Mas hospitais que são referência para atendimento a pacientes com Covid-19 na capital mineira, a Santa Casa e o Hospital Eduardo de Menezes, já enfrentam esgotamento destas unidades. Elcio Mendes Júnior, da Rádio América de Belo Horizonte, para a RCR. Obrigado, Elcio. E do Paraná, Flávia Cônsul informa sobre a inauguração de um hospital em Curitiba. Em apenas um mês, Curitiba inaugurou o segundo hospital exclusivo para tratamento da Covid-19 e abriu 250 novos leitos para tratamento de pacientes do SUS na capital. O Instituto de Medicina, no Alto da 15, foi reformado e reativado numa parceria com a Santa Casa de Misericórdia. A nova estrutura hospitalar, que estará totalmente ativada amanhã, conta com 110 leitos, 40 UTIs e 60 de enfermaria. O primeiro hospital exclusivo para Covid-19 em Curitiba é o Vitória, na SIC. Somados ao Instituto de Medicina e a outros leitos na rede hospitalar da capital, Curitiba passará a contar até o fim de julho com 782 leitos SUS exclusivos para Covid-19, 352 UTIs e 430 enfermarias. Da Rádio Evangelizar de Curitiba, Flávia Cônsul para a RCR.
E na última semana, um estudante de veterinária foi picado por uma cobra naja no Distrito Federal. O ocorrido trouxe à tona suposto esquema de tráfico de animais silvestres. Sobre este caso, temos outras informações com Alain Barbosa. Tartarugas, lagartos, cobras. A criação de animais exóticos é desejo de muita gente, mas que pode trazer riscos para a saúde e o equilíbrio do meio ambiente. Na semana passada, um estudante de veterinária do Distrito Federal ficou em coma após ser picado por uma cobra naja que ele criava e que foi importada clandestinamente. Pedro Henrique Santos Krembeck se recupera bem, mas agora terá de enfrentar uma investigação que apura o crime de tráfico e criação ilegal de animais exóticos. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Engenheira florestal e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, Silvia Ziller, alerta para o perigo que esses animais podem representar para os seres humanos. Os riscos são diversos, são desde problemas como esse que aconteceu, né, que são de agressividade, como no caso das cobras, ou de transmissão de doenças. O caracol gigante africano, que também foi trazido para o Brasil para fins alimentares até, e que também é um vetor potencial de 2 formas de meningite que podem ser letais. A estimativa é que mais de 400 espécies de animais e também de plantas tenham sido introduzidas no Brasil desde o período colonial. Além da transmissão de doenças, muitas delas são predadores de espécies nativas. A aquisição desses animais passa por uma autorização do IBAMA e por legislações estaduais. A primeira coisa é comprar de um criadouro legalizado, né? Um criadouro que tenha todas as licenças, autorizações e que o animal mesmo tenha um certificado de origem, né? E a outra questão é que, na verdade, o próprio criadouro deveria dar uma orientação, pode fazer um curso para a pessoa cuidar desse bicho, porque a coisa muito fundamental é que esse bicho não escape e que ele não seja comprado no arroubo de entusiasmo para depois ser abandonado em algum lugar, porque é um bicho difícil de cuidar. A naja que picou o Pedro Henrique foi solta na natureza próxima a um shopping center em Brasília e localizada por policiais. Após denúncias anônimas, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental encontrou outras 16 cobras exóticas que estavam escondidas em um aras. A suspeita é de que todas pertençam ao estudante de veterinária e estariam sendo usadas em estudos clandestinos. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio.
horário de Brasília, 7h24. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nesta segunda-feira uma carta aberta ao Congresso Nacional para solicitar o mais breve possível a realização de uma sessão do Poder Legislativo para uma análise dos 16 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto 1142-2020, agora a Lei 14.021. Na avaliação da organização, esses vetos são eticamente injustificáveis e desumanos, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais. Na nota, a entidade também reconhece a iniciativa do Legislativo Federal no processo de aprovação do Plano Emergencial para enfrentamento à Covid-19 em territórios indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. O documento é assinado pelo presidente da CNBB, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Azevedo, e pelo secretário-geral da CNBB, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela Amado. E Bruno Feitosa apresenta agora a segunda matéria especial sobre a campanha É Tempo de Cuidar. Em abril, quando a Igreja no Brasil iniciou a ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar, o país somava pouco mais de 5.000 vítimas. Hoje, 3 meses depois, o Brasil chora a morte de mais de 70.000 pessoas. Além do luto, as famílias vivem outros dramas, como a exposição ao vírus, o desemprego e a incerteza de como será a vida daqui para frente. Mas o alento chega em forma de solidariedade. Grupos da agricultura familiar geram renda e partilham alimentos. Isso só é possível porque famílias como a da Maricélia Pacheco, que mora no norte de Minas Gerais, investem no sonho de plantar, colher e compartilhar os frutos da terra. Meu irmão, eu e meus pais, nós criamos a riqueza dos Gerais. O nosso sonho desde sempre foi viver na nossa comunidade rural. E a gente conseguir empreender dentro da nossa região, com as pessoas que a gente mais ama, né, que são as pessoas da nossa própria família, e com os produtos da agricultura familiar e do cerrado. São produtos do nosso cerrado norte mineiro e dos nossos quintais. As doações financeiras para a ação solidária emergencial geram renda para grupos da agricultura familiar e saciam a fome de quem recebe os alimentos. Com esses recursos, a Caritas e a CNBB compram alimentos saudáveis para as cestas básicas que são doadas. Do Vale do Peruaçu, em Minas Gerais, Valdomiro relata como a iniciativa ajudou a Cooperaçu e a população local nesse momento de pandemia. A gente tem dificuldade, né, na comercialização, uma vez que parou o mundo, né? Mas alguns parceiros como a Caritas, com o projeto Tempo de Cuidar, vem nos dando uns apoio. A exemplo desse Tempo de Cuidar é uma modalidade de comprar os produtos da agricultura familiar, aí é onde a cooperativa entregou bastante produto, né, nos ajudando a cooperativa e os cooperados aqui na região do Peruaçu. O agricultor e quilombola José Ferreira de Souza também manifesta a felicidade em poder pagar as contas da família e ainda compartilhar o feijão que cultivou em seu território. Sou aqui da comunidade quilombola Buriti do Meio. Agradeço muito a Caritas que me comprou feijão, me serviu bastante. Deu para me pagar bem umas contas. E agradeço também que deu para doar para as outras comunidades, para a cesta básica. O testemunho da Maria do Patrocínio, que vive na comunidade de Cachoeirinha, no município de Manga, em Minas Gerais, revela a força da solidariedade. Sou membro do grupo de mulheres Vale do Calindó, que fabrica e fornece polpas naturais de frutos do cerrado. Venho aqui parabenizar a Caritas pela excelente campanha Tempo de Cuidar, que ajudou bastante a gente, muitas famílias beneficiadas, e também ajudou o nosso grupo. Nessa época de pandemia, as vendas são reduzidas. Esperamos que essa campanha continue, pois ajudou muitas famílias que precisam receber cestas básicas com alimentos de qualidade. A preocupação em quitar as contas é uma realidade de muitas famílias pelo Brasil. A agricultora Isabel Barbosa Martins cultiva acerolas. Assim, sustenta a família e, neste momento de pandemia, acrescenta alimento saudável nas cestas básicas doadas em sua região. No início da pandemia, eu fiquei muito preocupada
passada, eu estava com 2 congeladores de polpa de acerola para vender. E eu precisava do dinheiro para acertar as contas e fiquei sem saber o que fazer. Mas surgiu esse projeto da Caixa que consegui vender todas as minhas acerolas. Me ajudou muito. Não só eu que vendi, como as famílias carentes que recebeu. E eu agradeci muito a Deus. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série de reportagens É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve trabalhos técnicos de Denis Santos. Apresentação Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição é de Cleo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. A produção e a geração do conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Obrigado pela companhia, bom dia e até amanhã às 7. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a transmitir na faixa de